Uma outra dificuldade de língua, que é o abismo da língua, é que as línguas do hebraico e do grego estão mortas, não se falam há milênios. E você pode me falar, mas Israel fala hebraico, mas não é o hebraico bíblico. Aliás, se você aprender hebraico em Israel, você tem que aprender o hebraico bíblico. Eles ensinam em escolas de teologia o hebraico bíblico, porque é um outro hebraico. E se você for para a Grécia, é um outro grego. Você não vai entender o grego koiné do Novo Testamento, porque é um outro grego. Isso é interessante porque até no português, quando a gente vai ler textos de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, a gente não entende mais. É um português tão difícil que a gente não entende. Então, assim, essa barreira que a gente quer transportar ou pular, né, esse abismo, é um abismo difícil de você enfrentar. Quando a gente for ler, a gente tem que estar com essa antena ligada que podemos enfrentar. Às vezes a gente está pegando um texto truncado e pode acontecer que a gente está pegando isso por causa de uma tradução. Eu vou dar uns exemplos do hebraico. O hebraico é uma língua muito primitiva, muito primitiva. E quanto mais primitiva a língua, ela tem menos recursos. Então, uma palavra significa muita coisa. Então, a palavra chifre no hebraico, ela também pode ser traduzida como poder, por um simples fato. O poder é o chifre. Esse chifre, quando o animal tinha um chifre grande, ele tem muito poder e ele é perigoso. Se você não enfrenta um boi, né? Minha família é lá de Goiás, os bois que têm chifres, você toma cuidado. Então, várias vezes você vai ver o salmista falando sobre o chifre de Deus. E aí você fica assim, como assim Deus tem chifre? Ou até mesmo o chifre dos dragões, das bestas que vêm do mar, ou a besta que vem de algum lugar. E a gente quer interpretar literalmente o chifre de Satanás, né? A gente vai botando nas nossas figuras medievais os chifres que estão em Satanás. Então, assim, é impressionante como a gente pode se perder facilmente nas figuras de uma linguagem antiga, porque ela tem uma abertura maior. Uma outra coisa que chifre, a palavra no hebraico quer dizer também é descendência, do chifre de Davi. Então, do chifre de Davi é da descendência de Davi. Então, presta atenção, olha só, como uma palavra, que é a mesma no hebraico, ela pode ser traduzida tanto para um lado, tanto para o outro, e isso os tradutores fizeram, mas às vezes ela quer dizer as duas coisas, né? Ela quer dizer tanto linhagem como poder. Isso a gente vai ver, e aí a gente tem que entender que ela quer dizer as duas coisas. Uma outra coisa que tem a ver com a língua primitiva do hebraico, um outro exemplo que eu estou lembrando aqui, é a palavra voz de Deus, que é trovão. E é simples, por que voz de Deus às vezes é falado como trovão? A voz de Deus se ouve do Oriente ao Ocidente, dá para se ouvir a sua voz. E ele está falando do trovão que vem e passa, né? A gente nem sequer vê às vezes o raio, mas o trovão vem e passa, simplesmente porque na antiguidade você falava, Deus está falando, você tinha um trovão forte, uma forte tempestade, você falava, Deus está bravo, Deus está se comunicando. Então, na língua primitiva, a voz também é a voz de Deus. Então, é a mesma palavra. Quando você fala assim que a voz de Deus se ouve em todo lugar, também o primeiro ouvinte está ouvindo o trovão dos céus, ou a voz dos céus, se ouve em todo lugar. Uma outra figura de linguagem que foi ganhando cada vez mais um outro sentido é a palavra estrela. Estrela, ela não é a estrela que a gente pensa hoje, que é uma estrela, né? Um monte de gás no espaço que está formando uma luz, né? A estrela, além de ser um ponto de luz no céu, mas é uma potestade. Então, desde o começo, para os povos antigos, a estrela tem uma vida própria. Por isso que em Gênesis 1 foi nomeado tanto o Sol, a Lua e as estrelas como guardiãs do céu. E sobre elas, sobre esses guardiões, o exército celestial, várias vezes o salmista vai falar que as estrelas são os exércitos de Deus,
os exércitos celestiais, é porque eram como se fossem entidades que estão cuidando da parte celestial, do céu, né? Aliás, céu celestial também vem dessa figura que vem do alto, e que por isso, várias vezes na Bíblia hebraica, você vai ver os reis sendo comparados com estrelas, né? Se eu não me engano, é Dário que é comparado com uma estrela da manhã, que é porque os reis eram considerados semideuses ou deuses, então eram considerados divinos, e que por isso, às vezes a gente vai falar, a estrela que caiu do céu, lá, João lá em Apocalipse, ele vai falar que o inimigo de Deus arrastou 1/3 das estrelas, e você fica pensando, o que tem a ver estrela do céu com demônio? Mas é porque desde a língua primitiva do hebraico, estrela quer dizer potestade. Então você vai ver o sol, quando Jesus voltar, a lua vai ficar vermelha, o sol vai escurecer. É uma linguagem figurada que as potestades mais poderosas, os seres celestiais mais poderosos, vão se curvar ou vão se ofuscar. O sol não tem nem luz quando Deus voltar, quando Jesus voltar. A lua vai perder aquele seu brilho e vai ser como se fosse manchada de sangue quando Deus voltar. E as estrelas também serão todas apagadas. Você sabe que João, às vezes a Bíblia compara. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é geralmente considerado uma potestade muito forte, porque começava a amanhecer e as estrelas iam perdendo, seus brilhos iam sumindo, porque o sol brilha mais do que as estrelas. Só que tinha uma estrela que ficava lá, que é Vênus, a estrela Vênus, porque é um planeta, na verdade, não era uma estrela, mas naquela época tudo era estrela. É um planeta mais próximo da Terra, né? E aí ela brilhava mais com a luz do sol. E ela foi apelidada como a potestade mais forte, a estrela mais forte, a estrela da manhã, ou a estrela que ainda permanece quando o sol vem. E essa estrela, ela foi, às vezes, colocada como reis inimigos de Deus, e às vezes foi colocado como essa estrela da manhã como Satanás, mas também em João e Apocalipse, a estrela da manhã é Jesus. Então é aquele ser celestial mais forte que brilha. Olha só, vocês estão entendendo? Se a gente não entende que a Bíblia foi escrita numa outra língua, tanto num grego, e essas línguas já morreram, várias vezes a gente não entende expressões, principalmente em Gênesis, na criação, é o tempo todo expressões que não têm equivalência no português, tem algo muito parecido, mas quanto mais você se aprofundar, mais você vai ter recursos que você pode encontrar, né? E às vezes isso vai te ajudar bastante. Tem mais uma coisa. É interessante que a gente sempre fica meio chateado quando encontra uma versão de tradução, uma tradução que é muito nova. Então, quando a Bíblia hebraica começou a se perder, a língua hebraica, né? O próprio judeu não falava mais o hebraico, o aramaico era muito forte por causa da volta do exílio, também se traduziu para o grego toda a Bíblia hebraica, e essa tradução se chamou Septuaginta, né? A tradução dos 70, porque tinha uma lenda que eram 70 judeus ali, rabinos, que traduziram e tudo mais. E a Septuaginta era algo que era muito contestado entre o povo judeu, até apesar porque os judeus não queriam traduzir, porque eles acreditavam, olha só que interessante, os judeus acreditavam que o hebraico era eterno com Deus. Por quê? Porque se no princípio Deus criou os céus e a terra, e ele falou haja luz, e eles leram lá nos pergaminhos, em hebraico, o haja luz, eles falavam, Deus já falava hebraico, hebraico é a única língua que é eterna com Deus, por uma simples lógica de que se Deus falou criando e falou hebraico, o hebraico é coeterno com Deus. Olha só que doideira. João, quando ele vai escrever o evangelho, ele saca esse mito que tem que o hebraico, por Deus ter criado falando hebraico, ele é coeterno com Deus. Ele fala, é sim, eu acho que o hebraico é coeterno com Deus. Por isso que no princípio era o verbo, ou a palavra, ou o hebraico,
e o hebraico estava com Deus. Na verdade, o hebraico é coeterno e é Deus. E o hebraico, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Olha só, João, ele pega esse conceito de que a língua original é sagrada e aí usa isso também para mostrar que Jesus é Deus. E é interessante que no começo o grego koiné era o grego do povo, era o grego... era horrível, isso aí não deveria. E aí, com o tempo, o que acontece? Vira sagrado. Então a gente acha que o sagrado é a Bíblia em grego, no Novo Testamento, e hebraico. Não é. É apenas um recurso que Deus usou. Sagrado é a mensagem. Sagrado é Deus que fala. Sagrado é a palavra de Deus que vem antes da forma escrita. Isso que é o sagrado. A forma escrita é o jeito que Deus escolheu. Então a gente pode dizer que a Bíblia sim é a palavra de Deus, mas a palavra mesmo de Deus é o que vem antes da escrita, é o significado que depois João vai falar que a palavra de Deus é Jesus. Então, essa briga de falar, a palavra de Deus é Jesus, não, a palavra de Deus é a Bíblia escrita, eu acho que é uma briga menor. A gente deveria entender direito o que está querendo dizer ali. E é interessante que com o tempo o grego também começou a perder poder, força. O latim, que era a língua do império, começou cada vez mais a ganhar força. E a primeira tradução para o latim, que começou da Bíblia, ali já com o cânon fechado, com os livros que a gente tem hoje, foi uma tradução que foi apelidada de vulgar, porque ninguém queria a língua, porque o sagrado sempre é a língua que a gente não fala, sempre é a língua de anos atrás, de séculos atrás. E aí o interessante é que essa Bíblia chamou Vulgata. E a Vulgata foi Jerônimo, um dos padres ali, que fez a tradução junto com mais gente. E ela, no começo, era muito desprezada, mas era a língua que o povo falava. E aí, com o tempo, a Vulgata era no latim e o pessoal começou a parar de falar o latim. Várias línguas começaram a surgir, as línguas anglo-saxônicas, entre outras, e aí a gente começou a perceber que a Vulgata, que era vulgar, que ninguém queria, começou a se tornar sagrada, tanto que a Igreja Católica declara que a versão final da Bíblia, que é sagrada, é em latim, porque os cultos eram feitos em latim. Os cultos no Brasil começaram a ser feitos no latim, ninguém entendia nada, nem os índios, nem os portugueses entendiam. E aí, com a reforma, começou a ter as primeiras traduções. E aí tem o rei Tiago, né? O King James faz a primeira tradução, patrocina com muito dinheiro, é impresso na imprensa de Gutenberg. E no começo, a King James, ela era considerada uma versão vulgar, né? Era uma versão muito popular, que não era da igreja mesmo. Aquilo é uma versão clandestina. De novo, com o tempo, a versão vulgar começa a ficar sagrada. Hoje o pessoal adora falar que a minha Bíblia é da King James, mesmo eu não entendendo nada, é tão antiga que você não entende nada. E aí o pessoal gosta de falar mal das novas versões, e eu sempre indico a NVI, que é a nova versão internacional, a NVT, que é a nova versão transformadora, essa nova versão da Almeida, muito boa também, que saiu em 2016, 2017. Então, assim, sempre as novas versões é considerado profano, porque é muito novo, e as antigas que são sagradas, mas isso é um problema da linguagem. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama a gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!